Infelizmente, o que vemos, meus amigos, é uma corrida de ostentação e uma corrida de egos, uma batalha de egos para ver quem ostenta mais, quem mostra mais, quem aparenta ser mais bem-sucedido e ter mais riqueza do que o outro. E principalmente os homens casados, eles estão mais sujeitos a cair nessa armadilha do que os homens solteiros, ficando, portanto, financeiramente vulneráveis. Então, esse vídeo é uma continuação dos vídeos anteriores, em que nós falamos sobre o retorno, sobre o investimento da solteirice em relação a alguns tipos de relacionamentos tóxicos. Aqueles relacionamentos, não estou falando dos bons relacionamentos, mas estou falando daqueles em que você se enreda em vícios, em ações nocivas ao casal e a você mesmo, por culpa sua, por culpa do parceiro, por culpa de uma série de questões. E aí nós vemos, né, nesse contexto, a questão da ostentação, a necessidade, vamos dizer assim, de compra de carros, apartamentos, roupas, jantares, viagens. Tudo isso é bom, tudo isso são coisas boas, mas as coisas têm que estar a nosso serviço, as coisas têm que nos servir e não ao contrário. Nós não podemos ser escravos das coisas, escravos do banco, escravos da prestação, do boleto, do carro, da parcela da viagem, ou seja, as coisas que deveriam suprir as nossas necessidades e servir para o nosso engrandecimento, o nosso enriquecimento e qualidade de vida, acabam por nos sufocar e nós é que nos tornamos escravos dessas coisas. Acabamos trabalhando, nos esforçando e nos sacrificando para sustentar coisas. As coisas é que são os nossos senhores, ao invés de nós sermos os senhores das coisas. Então nós propomos aqui o caminho inverso. Um desses caminhos é a solitude. É claro que existem bons casamentos, bons relacionamentos e relacionamentos de parceria, mas existem também, e não sei dizer se é a maioria, e fica para que vocês possam dizer isso nos comentários, em que você tem uma espiral de erros, uma espiral de ações nocivas, em que você está em uma trajetória não construtiva como casal, mas você está numa trajetória destrutiva. Então, um dos caminhos é a solitude. Se você está nesse estado de solitude, se você está sozinho, você tem aí uma grande vantagem sobre muitas pessoas que muitas vezes não têm mais a senhoridade, não são mais senhores do seu próprio destino. Então, nós vamos discutir aqui o patrimônio líquido da solteirice e o que a questão da ostentação, dos mecanismos de compensação, por que as pessoas tentam compensar a sua infelicidade com compras de bens e acabam demonstrando seus ativos e escondendo seus passivos, e muitas vezes essas pessoas estão com um patrimônio líquido negativo. Por exemplo, uma pessoa, um casal que está em Paris, pode estar em uma situação dessa. Tudo são flores, tudo é bonitinho, tudo é muito romântico, mas dependendo da situação, as pessoas podem estar mergulhadas em um patrimônio líquido negativo. Elas adquiriram bens e serviços, mas as dívidas decorrentes desses bens e serviços adquiridos, elas têm um valor superior ao que foi conquistado como ativo. Então as pessoas passam a ter um patrimônio líquido negativo. E assim, em muitos casos que nós vemos de pessoas casadas, em que ou um dos parceiros pressiona o outro para mostrar status, porque infelizmente muitas das relações modernas elas se transformaram nesse modelo. As pessoas entram não por colaborar, não para formar um time com a outra, em que duas pessoas são mais fortes do que uma, mas muitas vezes nós temos uma relação
em que uma busca tirar vantagens de outra pessoa ou se relaciona com a outra pessoa em busca de status, busca de poder, busca de projeção, busca de comprar aquilo que ela sozinha não poderia comprar com seus próprios esforços. Então ela usa a outra pessoa como uma escada, como uma forma de catapulta para que ela possa se destacar mais socialmente e possa estar mais visível nas redes sociais. E muitas vezes essa visibilidade, esse status acaba drenando recursos financeiros e a energia de um parceiro em favor do outro, quando no final aquela pessoa ela fica mais, vamos dizer assim, empoderada, fica com mais condições e ela deixa aquele parceiro da qual ela obteve os recursos para buscar uma outra pessoa, um outro parceiro que ela no fundo sempre quis. Por exemplo, em alguns casos, eu já vi isso acontecendo, de um casal em que o homem, não estou dizendo que isso só acontece com o homem, com a mulher em relação ao homem, isso pode acontecer ao contrário, eu já vi acontecer também, mas vamos colocar esse exemplo do casal, um homem e uma mulher, em que o homem tem um curso superior e a mulher não tem, e ele vai, paga a faculdade para sua companheira, sua namorada, sua noiva, sua esposa, e depois de um certo tempo, quando ela termina aquele curso, depois de receber todo aquele investimento, ela simplesmente deixa, né, ela rompe o relacionamento com aquele rapaz, e aí ele percebe de uma forma muito dolorosa e muito tardiamente, que aquele relacionamento era apenas uma relação transacional, não era uma relação de colaboração, de parceria. Na verdade, a parceria só existia de um lado. Existem homens também que são exploradores, que se aproveitam de mulheres, tanto que a gente tem aí casos bem famosos, como aquele da plataforma de vídeos da Netflix, né, que fala esqueci, eu acho que era um homem que dava golpe em mulheres, se fazia de milionário, e na verdade ele operava num esquema de pirâmide. Ele pegava o dinheiro da mulher anterior para custear um padrão de vida de rico para a mulher seguinte, para que essa mulher destinasse recursos para ele fazer todo um jogo de manipulação, e aí depois que ele tirasse todo o dinheiro daquela mulher, ele partia para um relacionamento seguinte e se fazia de milionário e repetia o processo indefinidamente. Então isso acontece também, tanto com homens e mulheres, não é só um gênero que é bonzinho e o outro é malzinho, longe disso. Mas estamos aqui num canal masculino em que a maioria são homens, então nós damos exemplos de situações em que ocorre a desvantagem do lado masculino. Então muitas vezes nos relacionamentos modernos, em que uma parte pode entrar não com o real interesse de construir uma família, de construir uma relação, seja uma família com filhos ou sem filhos, mas ela na verdade está buscando a pessoa que promove esse desequilíbrio na relação está entrando com uma intenção de obter vantagens, de ter status, de se catapultar por uma posição melhor, e na hora que aquele parceiro não tiver mais utilidade, quando o dinheiro acabar, fatalmente aquele relacionamento irá para o ralo. Então, muitas vezes isso exemplifica a situação de um patrimônio líquido negativo. Foram comprados muitos ativos, investidos muitos recursos, mas não se obteve lucros, entre aspas, vamos dizer assim. Nem todo objetivo de um relacionamento é estritamente financeiro. Não deveria ser, mas as coisas acabaram por conta de relações transacionais, em que pelo menos uma das partes está apenas interessada em obter vantagens, a outra parte ela vai tentar se resguardar, e aquilo vira uma transação contábil.
Ao invés de nós termos duas pessoas que estão juntas para se ajudar, não, nós temos duas pessoas que uma quer levar vantagem em cima da outra, e aí você vai ter uma situação na parte prejudicada e um patrimônio líquido negativo, onde os custos, as dívidas foram maiores do que os ativos, e talvez o ativo tenha sido nada, né? Porque no final o relacionamento acaba e a pessoa fica com zero ativos, com nada, e muitas vezes só com dívidas, só com seu comprometimento financeiro. É isso, gente. Um abraço. Fico por aqui. Até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.